Sempre bom lembrar, né? Especialmente para os visitantes, pelo menos os rostos novos que a gente está vendo no de Goiânia. A gente começou na congregação e segue aqui no domingo de manhã, pregando nessa carta aos Tessalonicenses, na primeira carta. Começamos desde o capítulo 1, verso 1, e a gente vem seguindo hoje. Os versos de hoje é a última frase do versículo 13 e o verso 14 e 15. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, última frase do verso 13 e o verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? 1 Tessalonicenses 5, 13. Então, a última frase do verso 13: vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações, que possamos agora ouvir a Tua palavra e guardá-la no nosso coração, para que sejamos praticantes, não apenas ouvintes da Tua palavra, para a glória do Senhor. Meus irmãos, 2 semanas atrás eu preguei o verso 11, em que Paulo falou sobre consolar e edificar mutuamente uns aos outros. E quem esteve presente, eu vou lembrar vocês que eu disse que ser membro de uma igreja não é apenas fazer parte do hall de membros. Meu nome está lá no hall de membros. Antigamente era até um caderno, né? Hoje em dia é tudo online, é um aplicativo que a gente usa como hall de membros. Também não é apenas fazer parte do grupo do WhatsApp da igreja. O grupo do WhatsApp da nossa igreja, se não me falha a memória, tem 104 pessoas, 106 agora, acho que com os novos pastores. Deve ter mais ou menos isso. Então nós temos, de qualquer forma, mais de 100 pessoas. Ser membro de uma igreja não é apenas fazer parte do hall de membros, não é apenas fazer parte do grupo do WhatsApp. Não é apenas frequentar os cultos aos domingos. Não é apenas vir no culto dos homens, como foi ontem com a bênção. Não é apenas participar das reuniões online das mulheres na quinta-feira. Que horas? 8 horas? Acho que é 8 horas. Não é apenas participar do GCEL. Fazer membro de uma igreja não é apenas ser um frequentador. Não é apenas se você for entrevistado e perguntarem para você qual que é a sua igreja, e você falar, Metodista Wesleyana, no centro Lafayette, ao lado da prefeitura. Não é apenas isso, é também isso, porque nós também não cremos e achamos errado, equivocado, o movimento desigrejado que diz, não, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, mas eu fico na minha casa, eu tenho a minha fé na minha casa, eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. Não, a gente precisa se reunir como igreja. Eu sozinho, disse isso também, eu sozinho não sou igreja, eu sozinho sou membro do corpo de Cristo, sou um dos membros da igreja, mas sozinho eu não sou igreja. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, é a mesma coisa de entrar uma abelha aqui e a gente sair gritando, falando, entrou um enxame, né? Seria loucura e a gente até daria gargalhada, né? Porque uma abelha não é um enxame, amém? Se alguém já trombou com um enxame de abelha aí sabe, né, ô Matias? Não é fácil não. Uma vez eu tomei só nos 2 braços 36 picadas de abelha porque fui mexer com um enxame. Ali é um enxame, mas uma abelha, às vezes você mata ela fácil, né? Então, eu sozinho não sou igreja, juntos nós somos igreja. Esse prédio de ontem para hoje, enquanto não tinha ninguém, não era igreja. Ele continuava sendo o prédio da igreja, mas não é igreja. Agora nós estamos aqui reunidos em talvez 20 aqui e somos a igreja aqui agora. Então, ser igreja, irmãos, não é apenas frequentar, não é apenas falar, eu sou daquele lugar, não é apenas você chegar no culto, sentar ali e tal, ouvir, entrar muito, sair calado, não é apenas isso. E lá eu falei no verso 11 que ser membro de uma igreja é você ser responsável ativamente por, como Paulo diz no verso 11, consolar e edificar os irmãos. Esse papel de consolar os irmãos e de edificar os irmãos não é apenas dos pastores, não é apenas dos líderes. Nesse verso, Paulo escreve para toda a casa, para toda a igreja, então é de toda a igreja. Por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque no verso 12 e 13, ele foi com o assunto de como tratar os líderes da igreja, falei disso semana passada, e agora na última frase do verso 13 e o 14 e 15, ele vai voltar a falar de novo sobre o que é verdadeiramente ser igreja. Eu dei o tema para esses versos de isso é viver como igreja.
igreja, porque nesses versos agora nós vamos aprender um pouco mais de o que é ser igreja, o que é ser membro de uma igreja e como que isso faz parte, isso exige uma responsabilidade ativa, uma responsabilidade que você assume pelos seus irmãos e em prol dos seus irmãos. A primeira coisa que Paulo fala na última frase do verso 13 é: vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Viver como igreja é viver em paz uns com os outros. O assunto de paz na Bíblia é um dos grandes assuntos que a gente poderia falar um ano inteiro só sobre paz. O que a Bíblia fala sobre paz? E poderíamos abordar de várias perspectivas. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Acho que a última pregação da segunda carta aos Tessalonicenses, eu acredito que vai dar tempo da gente falar dela também, porque eu acho que vai dar só 4 pregações. A última delas, eu já até dei o tema lá na minha organização das pregações, vai ser paz do Senhor. Porque no finalzinho da segunda carta ele vai falar mais disso, sobre a paz. Então eu não vou abordar muito nesse sentido. Mas o ponto é que Deus é chamado de Deus da paz em vários aspectos. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então a paz é um assunto muito amplo, mas que aqui a paz ela é tratada como, eu resumi da seguinte forma, como o ar comum que nós respiramos. Nós estamos aqui nesse mesmo ambiente e estamos respirando o mesmo ar, sim ou não? Não tem um ar para cada um, a gente respira o mesmo ar, o mesmo oxigênio. A paz aqui ela é tratada como o ar comum que a gente deve respirar. O ar que deve pairar no meio da igreja é esse ar de paz. Nós devemos viver em paz uns com os outros. Viver em paz. A paz ela está na nossa saudação, né? Paz do Senhor, graça e paz, paz e graça. Varia de igreja para igreja, de denominação para denominação, mas a maioria delas vai estar o paz lá, paz do Senhor. Algumas igrejas é só paz, né? Paz. Outras é paz do Senhor, alguns é graça e paz, outros inverte paz e graça, mas a paz está na nossa saudação, para nos lembrar de que a paz é algo importante na vida cristã. E aqui essa frase nos diz que devemos viver em paz uns com os outros. Bom, para a gente pensar o que é viver em paz, eu sempre gosto de pensar o que seria o contrário de viver em paz. O que seria o contrário de viver em paz uns com os outros? A Bíblia também fala disso. Paulo fala em Gálatas 5,15, ele diz o seguinte para a igreja dos Gálatas: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então olha que Paulo fala aos Gálatas, e a igreja da Galácia é a igreja que Paulo mais pega pesado. Quem acompanha a série já vai se lembrar, e quem não acompanhou tem todas as pregações no meu Facebook e no YouTube. A igreja de Tessalônica é a que Paulo mais elogia. Ele levou os 3 primeiros capítulos dessa carta para elogiar essa igreja. A igreja dos Gálatas é o contrário. Paulo pega pesado para ela. Paulo não dá nenhum motivo que ele tinha para agradecer a Deus na carta. Com certeza tinha, mas a carta aos Gálatas é a que Paulo mais está, poderemos até dizer assim, bravo, nervoso. Hoje em dia a gente às vezes diz, né, essa pregação foi uma cajadada, né, quando é aquela pregação firme de correção. A carta aos Gálatas é a que Paulo está no seu modo hard de cajadada. E olha o que ele diz para a igreja aos Gálatas: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, vocês vão se destruir. Então aqui está o contrário de paz. O que é o contrário de viver em paz? É como a igreja da Galácia, a gente está, olha a expressão que Paulo usa, mordendo e devorando um ao outro. Então isso não é uma postura que deve haver na igreja, em que a gente morde um ao outro. Eu não sei, nunca ouvi falar que aconteceu isso na sala das crianças lá embaixo, no culto das crianças. Mas às vezes creche, quem já teve a experiência de seu filho chegar mordido em casa? Com certeza aconteceu. Ou de você ter reclamação de que o seu filho mordeu. Recentemente, esse ano, o Nicolas teve uma reclamação de que no mesmo dia ele tacou um brinquedo num coleguinha da creche e o outro mordeu. Foi a primeira e única vez, pelo menos a tia falou pra gente. Então, essa postura é uma postura de criança, é uma postura que não deve haver na igreja, da gente ficar se mordendo, da gente ficar se devorando. Olha a expressão forte que Paulo usa, morder e devorar. Porque olha o que Paulo diz, porque assim vocês vão se destruir. Uma igreja, ela pode, irmãos, se destruir. Um dos motivos que uma igreja pode acabar, uma igreja local, acabar, é se os membros ficam se devorando e ficam se mordendo. Paulo, na carta aos Gálatas,
Também no verso 20, é quando ele vai falar das obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne, ele diz, as obras da carne são inimizade, que a gente sabe muito bem o que é, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção e inveja. Olha o tanto de exemplo que ele diz que são obras da carne. E depois de dizer que a igreja da Galácia estava passando por isso. Então aqui ele confronta novamente, dizendo, olha, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, que é você criar grupinhos, né? E a igreja de Corinto também estava nisso, porque uns diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e aí havia divisão na igreja de Corinto. Essa postura também especialmente numa igreja onde a nossa liderança é plural, nós temos uma igreja onde tem vários pastores, vários líderes, a gente tem essa tentação mais do que aquelas igrejas que tem um cara só que manda em tudo, que é da gente criar grupinho. E, irmãos, pelo menos, a gente estava conversando ontem sobre isso, pelo menos da parte de nós, pastores, líderes da igreja, eu tenho certeza que vocês não têm esse exemplo. Porque nós buscamos aqui, né, sempre dar honra ao outro e não deixar transparecer que tem divisão, disputa entre nós. Mas pode partir da igreja, como era em Corinto, porque Paulo, Pedro e Apolo não ficava querendo ter para si. Tanto que Paulo, quando fala isso aos Coríntios, ele fala, eu até dou graças a Deus que eu não batizei vocês. Olha o que Paulo chega a dizer, mas para mostrar que assim, vocês não têm motivo para poder ficar dizendo que gosta mais de mim, porque eu nem batizei vocês, nem a coisa básica da fé cristã que é batismo, eu não batizei vocês. Por que vocês ficam tomando partido? Então tudo isso, irmãos, é contrário de paz, sabe? Tudo isso é contrário de paz. Então, todas essas posturas é o expresso oposto de paz. Tanto que quando Paulo vai apresentar o fruto do Espírito, ele diz que o fruto do Espírito, no verso 22, é amor, alegria e o quê? Paz. Para mostrar que contrasta com todas essas atitudes. Então, irmãos, para resumir, a paz deve ser o ar comum que a gente respira. Até mesmo quando a gente está lidando com conflitos na igreja, com problemas na igreja, que toda igreja saudável tem, é um paradoxo, mas é verdadeiro, toda igreja saudável tem problema. Tem um pastor de Belo Horizonte que ele disse que se a sua igreja não tem problema, você já pode marcar a data porque ela já morreu. Porque uma igreja saudável, que está chegando pessoas novas, que tem pessoas vindo ouvir o evangelho que ainda não se converteu, pessoas que se converteu de pouco e ainda estão no caminho da santidade, ela vai ter problemas, é normal. Agora, mesmo lidando com problemas da igreja, a gente pode ter um ambiente de paz. Parece meio contraditório, mas é verdade. A gente pode lidar com problemas tendo paz. Por quê? Porque uma coisa é a gente se devorar, a gente criar facção, rixas e tudo mais. Outra coisa é lidar com os problemas e tudo mais. Quem é casado sabe. Você pode ter um casamento de paz e nem por isso ser um casamento onde não tem atritos ali, onde não tem aquelas discussões normais do casamento, né? Aquela coisa ali. Então é diferente. Então a paz, irmãos, deve ser esse ar comum que a gente respira. Quem se lembra do Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças de Jesus é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Mateus 5, verso 9. Então os pacificadores, aqueles que são pacíficos, né, que pagam para fugir de uma guerra, né, e que não apenas pagam para não entrar numa guerra como uma postura pessoal, mas também aqueles que, a gente diria hoje em dia, que taca pano quente nas situações. Você tem que ser reconhecido, irmãos, como um pacificador. Você tem que ser na igreja, e aí falando pessoalmente, você tem que ser aquele que, quando surge uma situação da igreja, você tem que ser o pacificador. Você tem que ser aquele cara que vai mediar. Você já fez duas pessoas fazerem as pazes? Você já foi usado como mediador? Quem que já foi usado como mediador? Irmãos, Jesus disse que todo cristão tem que ser um pacificador. Nós não temos que ser aquele que põe fogo no parquinho, sabe? Tem dois irmãos brigados, aí tu fica levando conversa. Ele falou de você esses dias. Ele não está te mandando indireta. Não, você tem que ser aquele que vai... Igual a gente faz com criança. Tem um vídeo antigo aí, agora ele já é antigo já, mas talvez vocês já viram. Uma mãe lá do Rio Grande do Sul, pelo sotaque é do Rio Grande do Sul, pega dois irmãos e fala: abraça seu irmão, beije seu irmão. Ela põe os dois abraçados e não deixa os dois solar, ainda grava e põe no Facebook. A menina fica pra morrer. O menino começa a dar gargalhada, né? Ele começa a zoar, porque ele via a irmã brava, então ele começa a rir da situação. Mas fica lá, porque ela faz isso. Talvez você já viu na internet também, pais que faz aquelas camisas grandonas, assim, eu pego do pai, né? E faz os dois irmãos vestir.
A gente tem que ser esses irmãos de pacificar a situação, de pegar na mão de um, pegar na mão do outro, ir numa das salas que a gente tem aqui, sentar lá e falar: estou aqui vigiando os dois, se resolvam aí. A gente tem que ser pacificador. Quando a gente vê uma situação e tal, a gente tem que ir, não, vamos com calma, porque Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é postura de um filho de Deus ser aquele que põe fogo no barquinho, ou que leva a notícia que gera atrito entre duas pessoas. A gente tem que ser aqueles pacificadores. Romanos capítulo 12, verso 18, Paulo diz assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então aqui é uma responsabilidade pessoal. Ah, mas eu não estou me dando motivo. Ah, mas olha o que está acontecendo. Não, Paulo diz aos Romanos: no que depende de você, tenha paz com todos. O outro pode até criar um motivo para ficar com raiva de você, mas que fique claro para todo mundo que é parte dele. Da sua parte, eu comeria, faria um lanche com ele tranquilamente. Amém? Então nós temos que ser pacificadores, porque devemos viver em paz uns com os outros. Verso 13, verso 14, não, verso 13 mesmo, não, 14, perdão. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Paulo está dizendo, outra coisa que vocês têm que fazer: admoestar. Primeiro ponto: admoestar significa aconselhar, corrigir e advertir. Admoestar é a gente fazer um alerta para o irmão. Admoestar é a gente ter esse papel. E aí, olha que importante, no verso 12 e 13, Paulo falou que os líderes têm a responsabilidade de admoestar a igreja. Mas aí a gente poderia dizer: então isso é papel do pastor, é papel dos líderes. Não, aí no verso 14 ele diz assim: admoestem todos aqueles que vivem de forma desordenada. Em outras palavras, é responsabilidade sua também, ainda que você se considere um membro normal da igreja. Ah, pastor, eu entro mudo, saio calado, eu sento aqui, ouço todo mundo, vou para casa feliz. Você tem responsabilidade de admoestar, de ser aquela pessoa que vai ter a responsabilidade de corrigir, de advertir. Às vezes tem um irmão que ninguém ainda deu um toque nele. Ó, vou dar um exemplo bem bobo aqui: tem um caroço de feijão no seu dente. Você tem que, poxa, mas se ele está assim, ninguém falou ainda, eu vou lá. Não vou dar esse exemplo. Eu ia dar um exemplo aqui que também ilustraria muito bem, mas então, irmãos, você tem que ter essa responsabilidade de admoestar. Amém? Você tem que ter assumir essa responsabilidade. Poxa, eu preciso fazer, e eu não vou ficar esperando o pastor fazer, eu não vou ficar esperando: ah, não, fulano é melhor que eu nisso. Não, vá você, porque se ninguém mais for, você foi. Então, irmãos, outra postura importante nesse admoestar especialmente quando a gente é mais na nossa, quando a gente não está envolvido mais ativamente na situação, é muito fácil para nós que é só observador perceber erro, perceber coisas que precisam melhorar. Aquele que só observa tem uma facilidade maior do que aquele que está envolvido, certo? Aquele que está envolvido ali e tudo mais, ele não percebe. Se você é mais observador, é mais fácil. Agora, o que eu digo para vocês aqui, baseado nesse texto? Se você observou algo que precisa melhorar, um irmão que precisa ser admoestado, que precisa ter um toquezinho ali, vai lá e dá um toque nele. Chama ele no canto, no final do culto, marca um café na casa dele, chama ele para comer um lanche, paga o lanche na rua, vê como é que ele está, e depois dá um toque nele. Meu irmão, eu chamei ele também para isso, e dá um toque nele. Irmãos, o ponto é: assuma essa responsabilidade. Você precisa ter essa responsabilidade. Ser membro de igreja é isso, é assumir essa responsabilidade de também admoestar os irmãos. Todos nós somos responsáveis. Aqui não, é claro que sempre vai ter os irmãos mais velhos, né? Quem é que é irmão mais velho da família, de filhos, de irmão? É óbvio que naturalmente, até nas relações familiares, é esperado que o mais velho seja o mais chato, seja aquele que... Mas isso não significa que é só responsabilidade do mais velho. Na igreja é a mesma coisa. A gente tem irmãos mais velhos na igreja. Tem irmãos mais velhos. Mas não é responsabilidade só dos irmãos mais velhos. Às vezes você é irmão mais novo, converteu ontem, converteu mês passado, converteu esse ano. Mas você já tem essa responsabilidade. Amém? De ajudar os irmãos a ir melhorando. A gente, Provérbios diz que ferro afia ferro. Então nós estamos aqui para nos afiar. Eu estava dizendo para os pastores ontem que uma das coisas que eu mais aprendi, que para mim é maravilhoso,
é que tem um autor cristão, já falecido, que ele diz que as nossas relações fazem despertar em nós. A minha relação com o Marcos desperta algo em mim, que a minha relação com o seu nome? William, que a minha relação com o William não vai despertar. Então a gente precisa ter esse conhecimento para entender que tem algo nos meus irmãos da igreja que vai aflorar, que vai, os dons que Deus me deu, a vocação, a personalidade que Deus me deu, vai fazer com que Deus me use na igreja de uma forma que Ele não usa o Marcos. Amém? Então eu preciso entender que eu sou parte importante na igreja e que Deus vai me usar. Eu posso ser o mais tímido, sou o mais tímido da igreja. Deus vai usar o meu modo tímido para também, talvez, dar um toque naquele irmão que é muito espalhafatoso. Já conheceu algum irmão assim? Que é muito. De falar, meu irmão, né? Com calma, né? Jesus certa vez disse assim: quando você for convidado para uma festa, senta na última fileira, porque é melhor você ser chamado, vem mais para frente e ali você ser honrado, do que você ser literalmente um nariz para frente, vir chegar, sentar na frente e terem que dizer: esse lugar está reservado. Então isso tudo mostra que às vezes você também não pode ser entrão para frente. Então às vezes o irmão tímido vai dar um toque no outro irmão por causa disso, irmão, né? Então qual que é o ponto? O ponto é que todos nós somos chamados para admoestar. Agora ele fala algo específico: admoestar os que vivem de forma desordenada. É uma tradução um pouco difícil da gente compreender o que ele está querendo dizer por desordenado. Alguém que vive sem ordem. Pela segunda carta, e eu não vou entrar muito nisso, porque aí lá na segunda carta ele vai dar mais detalhes sobre isso. O desordenado aqui são irmãos da igreja, aqui em Tessalônica, que talvez era o problema mais grave da igreja. Alguns irmãos queriam viver às custas dos irmãos da igreja. Então parou de trabalhar com as próprias mãos. Ele já havia tocado nesse assunto no capítulo 4, verso 11, quando ele diz: vocês todos têm que trabalhar com as próprias mãos. Então ele vai falar mais disso na segunda carta. Esses irmãos desordenados, e aí ele volta na segunda carta, que provavelmente não resolveu na primeira, né? São irmãos que estavam querendo viver às custas da igreja, então não trabalhavam, não faziam nada e queriam ser sustentados pelos irmãos. Então Paulo vai falar que esses irmãos estavam errados e que, olha um ponto importante, Paulo diz: vocês, os membros da igreja, precisam dar um toque nesses irmãos. É chamar o irmão lutando e falar: meu irmão, tu tem que trabalhar. Oi? É literalmente isso. Irmão, não dá um jeito. Vou lá no Cine com você, porque você não pode viver assim às custas da igreja. É fato que parte do que a igreja tem que fazer é ajudar os necessitados. Mas os necessitados que são necessitados por outras questões, não por preguiça, não porque não quer trabalhar. Estão entendendo? Então ele vai falar disso lá no capítulo 2, eu vou deixar, na segunda carta eu vou deixar para lá, para desenvolver mais, porque quase vai ser uma pregação só para isso. Mas qual que é o ponto aqui? É que ele está falando com os irmãos. Cheguem perto dessas pessoas e deem um toque nelas. Então são situações delicadas, mas antes de chegar perto do irmão, falar que ele é um preguiçoso e que precisa trabalhar. É fácil você chegar perto do irmão e dar esse toque? Não. Mas Paulo está dizendo: faça. Faça. Não é porque o assunto é delicado que a gente tem que deixar de fazer. Amém? E voltando ao ponto, aqui não está falando com os líderes, ele já deixou de falar dos líderes no verso 12 e 13. E ele está falando agora com toda a membresia. Amém? Com toda a membresia. E aí ele continua dizendo: consolem os desanimados. Consolem os desanimados. Irmãos, a vida cristã, a caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros, curtinha. Ela é uma maratona. Já viu na Globo aquelas maratonas que a galera fica horas correndo? A vida cristã é uma maratona. É uma maratona. Que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Quanto tempo vai durar? Quantos anos vocês já têm de caminhada cristã? Praticamente eu com alguns altos e baixos, mas tem mais de. Eu tenho quase 80 anos. Não foi isso. Mais ou menos 60. Uns 50. Vamos voltar para 50. Irmão, 50 anos de caminhada cristã. 50 anos. E a gente não sabe quanto tempo Deus ainda vai dar para eles. Se vai dar mais 20, mais 30. Mas eles já passaram 50 anos de caminhada. Eu vou fazer em novembro 15. Pode você ver. Menos que a metade.
Não sei quanto tempo Deus vai me dar, mas se você parar para pensar, 15 anos já é muita coisa, irmão. 15 anos já é muita coisa. Então eu não sei, a caminhada cristã é uma maratona. E por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio, e aí é normal quando vocês dizem, teve uma desviadinha, é óbvio que numa maratona é mais fácil você cansar numa maratona do que numa corrida de 100 metros. Eu vou te falar que atleta profissional de corrida de 100 metros não cansa. Para correr 100 metros, não cansa não. Ele cansa nos treinos, sim ou não? Mas na corrida em si ali, não cansa. Assim, ó, é tiro curto. Agora, aqueles de maratona, eles chegam o quê? Pingando suor. É mais fácil cansar quando é uma maratona. O que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio que a vida cristã sendo uma maratona, mais cedo ou mais tarde, todos nós aqui vamos passar por um momento de desânimo. Por um momento em que a gente vai cair num pecadozinho maior, que a gente vai fraquejar, que a gente vai ser tentado a dar uma afastada da igreja. É óbvio que vai ter desanimado entre nós. Não é pecado você estar desanimado, amém? Deixa eu tirar um peso das suas costas. Não é pecado estar desanimado, tá? Não é pecado. Você chegar perto do pastor da liderança e falar, ou do seu líder, dos irmãos, e falar, irmão, estou desanimado. Não é pecado, tá, irmão? Pecado é confessar outras coisas, mas chegar e falar, estou desanimado. Não é pecado. Porque, pelo contrário, você tem que falar, porque a gente também não é obrigado a adivinhar. Amém? Porque quando você chega e diz, irmão, estou desanimado, aí você dá a oportunidade para os outros irmãos que estão bem praticar isso aqui, ó, consolar os desanimados. Consolar os desanimados. E aí, meus irmãos, só pode consolar os desanimados aqueles que talvez já passaram por isso. Talvez eu vou poder te ajudar exatamente porque eu já passei por meus momentos desanimados. Eu já passei por um momento de desânimo dentro da igreja. Eu já passei por momentos em que eu me envolvi num pecado e demorei a largar ele. Eu passei por tudo isso nesses 15 anos. Assim como tenho certeza que os irmãos vão dizer ali. Então, não é pecado você confessar tentação e até mesmo a tentação do desânimo. Pelo contrário, aí é que você vai dar a oportunidade para o irmão te consolar, para o irmão te encorajar, para o irmão te dizer, não, vamos lá, já passei por isso, vou te dar o caminho das pedras, que tem ditado assim. Ele pode te dar o caminho das pedras. Eles podem ser como os nossos pais, que quando eles falam para nós jovens, né, e só quando a gente bate cabeça que a gente entende isso. Mas se a gente entendesse que os nossos pais sabem do que está dizendo quando diz o que estão dizendo, porque o que a gente tem de vida, eles têm talvez de casamento, né? Às vezes é o caso de alguns aqui, o que você tem de vida é os anos de casamento dos seus pais. Então eles sabem do que estão dizendo. Amém? Então, às vezes os irmãos mais velhos são irmãos que não são perfeitos. E a nossa igreja é uma igreja que nenhum líder aqui fica querendo se passar de perfeito. Já passaram por momentos assim. Então, quando você se expõe, você abre a oportunidade para os irmãos consolar, dizer, não, já passei por isso. Ou vou dizer, ainda que você não tenha passado pelo que o irmão está passando, vou repetir o que eu disse naquela pregação. Ainda que você não tenha como dizer para ele, irmão, eu nunca passei por isso, mas mesmo não passando por isso, vou chorar contigo, vou orar junto contigo. Não sei como é passar por isso, mas mesmo sem saber, eu posso fazer algo. É dar o ombro para você chorar. Está entendendo? É pegar na sua mão e procurar um outro irmão que talvez já passou por isso e que vai nos ajudar. Então, isso também é consolar, irmãos. É encorajar aqueles que estão desanimados. Jó era um cara que fazia isso. Jó capítulo 4, verso 3, um dos amigos de Jó está falando sobre ele. Olha o que ele diz: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu joelhos vacilantes. Olha o que Jó fazia. Jó estava passando um momento, e é isso que o amigo dele está dizendo para ele. Se era um cara que fortalecia os fracos, as mãos vacilantes, que fortaleciam os joelhos, que ajudava a sustentar os que tropeçavam. E aí, o amigo dele está dizendo agora que você está passando por luta, você está querendo abrir mão de tudo, porque Jó queria morrer, né? Então é isso que ele está dizendo, você já ajudou as pessoas. Então, o ponto aqui é que Jó era um cara assim, e nós devemos ser assim também. Isaías 35, verso 3 diz assim: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes, digam aos desalentados de coração, sejam fortes e não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. Então a Bíblia nos encoraja a ajudar os fracos. E aí é aquele ponto: se você notou algum irmão cabisbaixo, né?
Porque tem irmãos que é fácil você perceber se tem alguma coisa errada, né? Tem aqueles que chegam aqui, você vê, é quase um escandaloso da igreja, né? Aí quando você vê ele murchinho assim, você faz o quê? Tem alguma coisa errada. É igual criança, né? O Nicolas quebra o pau e vira a casa de cabeça para baixo. É fácil saber quando ele está doente, quando as coisas estão tudo no lugar. Então E aí, irmãos, deixa eu dizer, se você notou que o irmão está diferente, se aproxima dele, muito provavelmente ele está precisando de consolo seu, que alguma coisa chega perto dele, amém? Então, a gente, essa semana, no grupo lá, várias pessoas se manifestou quando o irmão deu um sinal lá, e vários pessoas, volta, meu irmão, a gente está aqui e tal. Não sei se alguém mais atento ao grupo aí viu. É isso que temos que fazer, irmãos, porque nós precisamos consolar uns aos outros. Eu, estudando essa passagem, lendo alguns comentários, eu vi essa frase que eu sei fantástica. Olha o que diz: todo cristão, especialmente todo aquele que está há muito tempo no serviço de Jesus, tem um fundo de experiência que é propriedade da igreja e que pode ser de valor incalculável para aqueles que estão lutando agora, em meio a muitos embaraços ao longo do caminho cristão. O ponto aqui que eu destaquei é que todo cristão, especialmente os mais velhos da caminhada, tem uma bagagem, tem um fundo, tem um depósito de experiência que não é propriedade particular, pertence aos outros. O que essa frase quer dizer? Que se você hoje está bem, já passou por lutas, por tentações, já caiu em pecado e retomou a caminhada, toda essa bagagem que você tem, você não pode guardar para você. Pertence ao irmão, pertence à igreja. Deixa Deus usar sua bagagem para ajudar outros. Quem está entendendo o que essa frase quer dizer? Amém, irmãos? Talvez tem coisas que você já passou e que ninguém mais na igreja já passou. E talvez tem pessoas na igreja precisando daquilo. E que nesse sentido também, talvez um pastor, os pastores não passou por aquilo, então é difícil ajudar o irmão. Mas talvez a gente precisaria conhecer e saber que você já passou, porque nossa igreja é uma igreja que vai dizer o seguinte: olha, vai lá e conversa com fulano. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, 10 anos atrás, eu e a Jennifer ainda não era casado, e eu lembro que eu falava com os irmãos: meus irmãos, se alguém aqui tiver querendo conselhos no casamento, eu não posso aconselhar vocês, procura minha mãe e meu padrasto. Eu falava isso de culto, irmãos, porque eu não era casado. Hoje eu já sou, graças a Deus já completamos 8 anos de casado. Já posso falar de novo dos casamentos, meus irmãos. Já sei o que Paulo falou quando ele diz que quem casa está trazendo sobre si grandes aflições. Hoje eu já entendo o apóstolo Paulo. Amém? Então a gente tem lutas, irmãos, que às vezes a gente não passa. Mas às vezes você já passou por lutas, especialmente a nossa igreja, que é composta de muitas pessoas que vieram de outras igrejas já com uma caminhada, uma bagagem. Às vezes falta a gente, liderança, conhecer a bagagem que você tem, até mesmo para te encaixar na igreja. Quem sabe daqui a pouco você vai compor, e esse é um dos encargos que eu estou no meu coração para a gente trabalhar, que ainda não tem, de criar uma equipe de aconselhamento. Sabe aquela equipe, de certa forma, todos devem aconselhar, mas aquela equipe que talvez vai se encaixar como um conselheiro. Então, às vezes, quando alguém vier aqui, e o pastor talvez estiver muito ocupado, ou não estiver conseguindo de imediato marcar uma visita, ele vai chamar um dos irmãos e falar: meu irmão, preciso que você visite fulano de tal. E às vezes, a melhor forma que você vai se encaixar na igreja é como essa pessoa, que já tem uma grande bagagem que pode aconselhar. Nós temos uma igreja que, na minha percepção, ela é bem dividida no sentido de que metade da igreja talvez são de pessoas experientes, até que vieram de outras igrejas, tem grande bagagem, e a outra metade são de pessoas que se converteram aqui e são novos na fé ainda. Nós temos recém-casados de menos de 1 ano na igreja, e irmãos de casamento de perder de vista. Então, numa igreja onde a gente tem esses dois grupos de pessoas, eles têm que se conectar, amém? Eles têm que se conectar. Então, faz parte disso, meus irmãos, de consolar uns aos outros. Outra coisa que ele diz: amparem os fracos. Amparar é sustentar, é apoiar, é servir ali como base. Vocês lembram da história de Moisés, quando ele estava, Deus manda ele interceder, Josué vai com o exército, Moisés sobe no monte e estica os braços, e a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com o braço esticado, o povo vencia. Quando ele abaixava o braço de cansaço, o povo começava a perder a guerra. Aí o que a história diz? Que Arão e Ur foram para o monte, e um segurou um braço, outro segurou o outro. Amparar é isso, amparar é isso. E a Bíblia diz que nós devemos amparar os fracos. O que significa o fraco aqui?
O fraco aqui, na teologia de Paulo, significa aquele imaturo na fé, ou aquele que está passando por um momento de fraqueza. Irmãos, nenhum cristão é super-homem. Vou dizer de experiência, até mesmo pastores passam por um momento de desânimo. No início do ano passado, eu li uma biografia de um pastor que faleceu, Eugênio Peterson, o livro da biografia dele, Fogo em Meus Ossos. E o biógrafo dele relata que certa vez, numa reunião com os presbíteros dele, com a liderança da igreja, perdoa aqui, mas eu vou usar a expressão que ele usa. Ele conta que numa reunião de liderança, ele era o pastor principal. Ele disse que numa reunião de líderes com os pastores auxiliares, ele virou para os pastores e disse assim: eu já estou cansado, como é que é a expressão que ele usa? Eu já estou cansado de pastorear a porcaria dessa igreja. É forte a expressão, mas ele conta que foi um momento de desabafo. Sabe quando, em outras palavras, o que ele está dizendo é: estou cansado de ser um pastor, E aí ele conta vários detalhes lá, que de certa forma muitas coisas ele fazia sozinho, e o apelo que ele estava fazendo aos demais líderes era de ajuda, irmãos. Não é possível até mesmo um pastor. Então esse momento é um momento de fraqueza. Então, imaturos na fé, irmãos, é claro que é óbvio que novos convertidos vai cair mais fácil em tentação, irmão. Você quer esperar do novo convertido que batizou no último batismo lidar com as tentações, com as lutas, igual a gente já tem longa caminhada de lidar? Então são esse sentido que Paulo chama de fracos, são os imaturos, são aqueles que estão cambaleantes na fé, são os novos convertidos, são aqueles que às vezes, irmãos, vocês vão, talvez você já passou por isso, às vezes na vida, não só na vida cristã, mas na vida de modo geral, a gente toma umas pancadas que é impossível a gente ficar de pé. É igual aquele lutador de boxe que é profissional, treina meses para uma luta, chega na luta, ele toma um nocaute que ele tomba. E não adianta o treinador falar: levanta, irmão, não é filme não, né? Não é filme que o cara vai falando levanta, aí puxa força, olha para a namorada, para a esposa, né? Já viu um filme assim? Aí levanta, aí vai ganhando. Irmãos, a vida real é diferente, não é filme. Às vezes a gente toma uma pancada, irmão, que o homem vai assim: vou fechar o olho e vou ficar aqui mesmo. Esses são os fracos. E o que a Bíblia está dizendo? Que a gente precisa amparar esses fracos. Amparar. Novamente, uma igreja plural, não só falando do pastoreio da igreja de modo geral, mas aí voltando, encaixando com o aviso, mas ter os ministérios da igreja com vários líderes ajuda nisso. Porque, novamente, vou dizer, recentemente eu preguei numa conferência do pastor amigo lá em Cristiano, e eu falei assim: a tentação de desistir ou desânimo só toma quem trabalha. Quem concorda com isso? Se você não trabalha, fica o dia inteiro no Netflix, o único cansaço que você pode ter é da vista, de ficar olhando para a tela da televisão, assistindo série. Agora, só cansa, só é tentado a desistir quem está trabalhando de fato. Então é, de certa forma, esperado que mais cedo ou mais tarde, aqueles que estão ativos vão passar por momentos de fraqueza de desânimo. E é nessa hora que a gente precisa amparar. O pastor cansou? Ele é o pastor da igreja, não, mas ele cansou. Vão dar férias. Vamos adiantar as férias do pastor? Vamos pagar a férias dele, vamos mandar ele lá para Foz do Iguaçu, ver as cataratas de Foz do Iguaçu, né? Deixa que a gente assume aqui. Pode ir, pastor, vai despreocupado. O líder do Ministério de Louvor, das mídias, dos homens, cansou, está passando por luta, está cansado, pode deixar que a gente ampara. Tiram as férias. E na lei do Antigo Testamento tinha uma lei, Deuteronômio 24, se não me falha a memória, que todo recém-casado era mandamento de Deus ele ser dispensado por um ano de todas as suas responsabilidades públicas diante do povo. Olha que maravilhoso. A licença casamento, e aí Deus diz lá no mandamento, para que ele fique em casa, ele tinha que ser substituído das funções públicas, e ele não podia ir para a guerra se tivesse guerra. Para que? Deus diz assim, para que ele possa curtir com alegria a mulher. E é óbvio que ali engloba os dois, né? Olha para você ver que maravilhoso seria. Um líder casou, né? Um líder casou. Vão dar para ele um ano de dispensa da liderança. Você lidera os homens, está dispensado um ano. Um ano, outro. Irmãos, tudo isso são exemplos práticos de amparar, amém? De não parar. Agora, se a gente tem líderes solitários, não só na igreja, como nos ministérios, isso é o que leva muitos a não confessar o desânimo. E aí,
quando acontece, para nós fala assim, poxa, mas fulano, não aconteceu hoje, amém? Não aconteceu hoje. Não foi hoje que ele veio e falou, estou largando tudo, ou simplesmente sumiu da igreja e não apareceu mais. Não, com certeza, o que hoje a gente chama de burnout, né? Foi ele, juntando, até estourar. Agora, devemos criar um ambiente em que aqueles que estão passando por a tentação de fraqueza e desânimo, sabem que pode chegar perto da liderança, seja ela qual for, da igreja geral ou dos ministérios, e dizer, irmão, estou precisando de descanso. Amém? Estou precisando de descanso. E eles sabem que a igreja vai lidar com isso, não como nós, irmão, que pecado, crente não desanima, crente não tira férias, crente não descansa, o diabo não descansa, não, certo? Tem um pastor que diz assim, a gente não imita, né, o diabo, não, irmão, a gente imita Deus e Jesus. E nós imitamos um Deus, o que ele fez no sétimo dia? Descansou. Nada, ele descansou. Qual que é o quarto mandamento? Guardar o sábado. E qual que é o princípio desse mandamento? Não é sobre o dia específico, é sobre o descanso. Amém? É sobre o descanso. Jesus, por várias vezes, ele deixava a multidão e saía escondido, escondia literalmente. E a Bíblia diz que era para quê? Para descansar, porque havia momentos que eles não tinham tempo nem para comer. Então, nós precisamos amparar aqueles que estão fracos. Paulo diz em Romanos 14:1, acolham quem é fraco na fé. 15:1 de Romanos, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades daqueles que são fracos. Então, se você se considera um crente maduro, você tem que ajudar a suportar aqueles que são fracos, aqueles que ainda falam besteira, porque é novo convertido, aqueles que ainda é precipitado em algumas coisas, e tem que ter esse amparo. Ele diz também, e sejam pacientes com todos. Sejam pacientes com todos. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor é o quê? Paciente. Tem um filósofo que diz que a paciência é a mãe de todas as virtudes. Irmãos, precisamos de paciência uns com outros. E aí eu vou dizer, talvez é uma das coisas que mais precisa. Paciência. Como que a gente entende paciência, pastor? Eu sempre gosto de explicar paciência com duas coisas. Paciência significa, de forma prática, perseverar em suportar. E aí, coisas que a gente não pode mudar, pelo menos por enquanto. Mas vamos pensar na paciência com os novos convertidos. A pessoa converteu ontem, ou esse ano. Você quer esperar que ela se comporte da mesma forma que você espera que eu, com 15 anos de caminhada, se comporte? Com os irmãos com 50 anos de caminhada, se comporte? Óbvio que não. Meu filho tem 3 anos e está indo para 6 meses. A gente tem que ter uma paciência com as crianças muito maior. Amém? A gente tem que ter paciência de situações que a gente ou não pode mudar, ou não pode mudar por enquanto, porque não é na base tá entendendo? Deixa eu dizer para vocês, ninguém muda na base da cajadada. Tem gente que acredita nisso, até crente. Para a nossa igreja mudar, está faltando o pastor dar umas cajadadas. Não, irmão, cajadada não muda ninguém, não. Vou dizer de novo, cajadada não muda ninguém. Não muda. Pelo contrário, pode pôr um peso ainda maior na pessoa. O que muda pessoas é o tempo, é o processo, é o agir do Espírito Santo. E aí o agir do Espírito Santo a gente não controla. Amém? E aí, se a gente não controla, a gente precisa ter paciência. Já viu aquele clichê assim, estou em obras? Já viu esse clichê? Todos nós, irmãos, estamos em obras. Eu com 15 anos, você com 1 ano, os irmãos com 50, todos estamos em obras. Todos nós poderíamos confessar, se abríssemos o confessionário aqui, coisas que a gente sabe, tá? Não é os irmãos que sabem, não. A gente sabe, se a gente for sincero, a gente sabe que tem coisas que, mesmo com os anos de caminhada que eu tenho, mesmo conhecendo que Deus diz que eu preciso mudar, eu ainda não mudei. Quem confessa? Não precisa confessar o que é. Quem confessa? Irmão, tem coisa que eu fico assim, Deus, o Senhor é paciente comigo mesmo, porque não é por falta de falar, o Senhor já falou, o Senhor já usou pregação, eu já li na Bíblia, o Senhor já usou pregação. Irmão, recentemente, vou dizer para você, deixa eu abrir o meu coração aqui, recentemente eu estava fazendo uma corrida de Uber, aí peguei 3 pessoas numa igreja, 3 irmãs. O trajeto era curto, irmãos, era do São João do Sion. Na hora que eu estacionei o carro no Sion, antes de sair do carro, a irmã, pastor, me conhece, já fiz corrida outras vezes, Deus manda te dizer isso. Irmão, sabe qual foi a minha resposta para ela? Amém, irmão, é isso mesmo, eu sei do que Deus está falando. Essa foi a minha resposta a ela, amém.
Irmão, só isso que eu respondi. Eu sei do que Deus está falando. Olha você vê. E vou te dizer, posso confessar o pecado aqui? Ainda não dei jeito. Ainda não dei jeito. Então, e aí Deus tem paciência com a gente, irmãos. Aí eu vou dizer, Deus é paciente com a gente, temos que ter paciência com os irmãos. Amém? Temos que ter paciência com o outro. E a paciência, ela suporta aquilo que ainda não muda. E a paciência também, ela faz a gente esperar. Tiago usa a paciência, para falar de paciência, ele usa o exemplo do agricultor, que pega a semente, abre a terra, joga a semente. O que ele faz o agricultor depois de plantar a semente? Espera, ele rega e depois o quê? Senta e espera, irmão. Não tem o que fazer. Hoje em dia tem agrotóxico, né? Mas mesmo assim também não faz aparecer como mágica. O agrotóxico hoje em dia acelera, né? Mas mesmo assim você tem que esperar. E aí a Bíblia usa isso como exemplo de paciência. Irmãos, tem coisas na vida de igreja que a gente vai ter que esperar. Ah, mas o irmão ainda não amadureceu tal coisa. Paciência. Ah, mas o pastor ainda não fez tal coisa. Paciência. Ah, mas o líder do ministério tal ainda não fez tal coisa. Paciência, irmãos. Paciência. Precisamos ter paciência com todos. E aí o verso 15, para a gente finalizar. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Irmãos, aquele pensamento de eu devolvo na mesma moeda mesmo, eu faço pelos outros o que os outros fazem por mim. Deixa eu confessar uma coisa aqui. Recentemente eu vi o status de uma irmã que eu tenho contato no Zap. Essa irmã, congreguei com ela por um período, e agora tem anos que eu inclusive não encontro com ela pessoalmente. E recentemente eu vi o status dela no WhatsApp. Na hora que eu vi o status, o que ela postou, irmãos, era algo mais ou menos nesse sentido. A pessoa tem de mim aquilo que ela, tipo assim, aquilo que ela faz, aquilo que ela merece, algo nesse sentido. Deixa eu dizer, irmãos, eu fiquei triste. Sabe por que eu fiquei triste? Porque eu congreguei com ela uns 7 anos atrás. E já naquela época ela vivia postando status nesse sentido: a pessoa vai ter de mim aquilo que ela me dá. Sabe por que eu fiquei triste, irmãos? Porque me veio um pensamento assim: essa irmã está nisso até hoje. Sabe assim, esse pensamento de até hoje não amadureceu, irmão. O texto diz que nós não pagamos mal com mal. Esse pensamento de devolver a mesma moeda não é cristão. Não é cristão. Eu falo que, vou repetir, eu já disse isso recente aqui. A relação cristã não é na reciprocidade. Eu faço por você o que você faz por mim, ou faço por você esperando que você faça por mim. Então às vezes eu até estou disposto a fazer por você, mas depois eu fico esperando, contando os dias de quando que você vai me devolver aquilo que eu fiz por você, sabe? Olha, né? Pô, já deu um mês, você ainda não fez comigo. Irmãos, isso não existe, não deve existir entre nós, porque a gente não paga na mesma moeda. Não paga na mesma moeda. Jesus em Lucas 6, ele diz assim: digo porém a vocês isso, ame os seus inimigos. A pessoa se considera seu inimigo, ame ela. Jesus diz: faça o bem para quem te odeia. Olha como é que é o oposto. Abençoa os que te amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. É a mesma moeda isso aqui? Não é mesmo. Não é mesmo. Romanos 12, 21, Paulo diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ah, pastor, mas ele só me faz mal, ele só... vença o mal com o bem. Quanto mais, eu sei que é difícil, irmão, mas nós temos o Espírito Santo. Quanto mais a pessoa faz mal, você devolve uma moeda diferente para ela. Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 3, verso 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem e não o mal. Ah, pastor, mas a pessoa, eu faço bem para a pessoa, eu abençoo, eu falo bem, eu oro, eu dou um copo d'água, tudo que está ao meu alcance eu faço para a pessoa, e a pessoa não faz nenhum obrigado ao ouço dela, pastor. Paciência. Não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. E Pedro diz: se é para sofrer, que seja sofrendo fazendo o bem. Se você talvez passe pela sua cabeça: ah, mas nessa postura eu vou ser um bobo. Pedro está dizendo em outras palavras: é melhor ser um bobo mesmo. É melhor ser um bobo.
do que você agir numa atitude anticristã que é pagar na mesma moeda. E ele termina dizendo, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Irmãos, nós devemos buscar, deve ser nosso interesse fazer o bem pelas pessoas, procurar fazer o bem. O cristão, irmão, tem que ficar com a anteninha de captação ligada, procurando oportunidade de fazer o bem pelas pessoas, e aí a começar de nós, o bem uns dos outros e também de todos. Nós somos uma igreja que enxerga para além das quatro paredes, que a gente bate muito na tecla de que a gente tem que fazer pela cidade, e faz parte disso, de fazer o bem. Nós devemos contribuir para o bem, não apenas uns dos outros, mas da cidade. Então esse é um chamado cristão. Nós temos que ser pessoas bondosas, benignas, que têm como um dos seus interesses fazer sempre o bem pelas outras pessoas. Atos 10:38, Pedro pregando, ele diz que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Lembra quando você via Jesus ressuscitando filho de viúva, filho único de viúva? Quando você via Jesus curando leproso, abrindo olhos de cego, e tudo aquilo que a gente vê nos evangelhos de Jesus fazendo, Pedro resume dizendo que ele andou fazendo o bem. Andou fazendo o bem. Irmãos, nós cristãos devemos constantemente buscar, criar. Se não aparece assim, ó, não apareceu, eu vou criar, tá? Se o caminho não apareceu, eu vou fazer ele, oportunidades de fazer o bem, a começar entre nós, porque também não adianta você fazer o bem lá para fora, e aqui dentro você não faz nada, tá vendo? Você é muito bom da porta para fora, né? Mas aqui dentro você não faz o bem para os irmãos, e a gente começa, irmãos, com a gente, devemos buscar oportunidades e criá-las se for possível. Eu quero finalizar da seguinte forma. Tudo isso aqui, irmão, eu vou dizer para vocês, não é fácil. Amém? Vamos ser sinceros. Praticar tudo isso aqui é fácil, irmãos? Não é fácil. Ter paciência dá trabalho. Uma das frases que eu vi é essa: paciência dá trabalho. É um fruto do Espírito também. Paz, paciência, amor, tudo é fruto do Espírito. Mas não significa que o Espírito Santo vai fazer a gente praticar tudo isso de forma automática. Parte da graça do Evangelho é que Deus é quem opera tudo em nós, é que Ele gera tudo isso em nós. Mas também Ele deixa ali uma beiradinha para a gente fazer. Os nossos irmãos católicos não têm uma frase: faça a parte que eu te ajudarei. Em certo sentido, é verdade isso. Deus, ele age, Ele opera em nós, Ele nos dá um novo coração, mas a gente também tem que pôr em prática. Amém? A gente tem a parte em que a gente assume a responsabilidade e pratica. Não é fácil. Amém? Não é fácil. Mas, para mim, a maior coisa que pode motivar, e aí eu vou te dizer, se não tiver mais, para mim, tá? Se não tiver mais nada te motivando a perseverar na prática de tudo isso, para mim tem uma motivação que para mim, ó, é fundamental. E se você conseguir, como diz Martinho Lutero, martelar isso na sua cabeça, martelar, tenho certeza que sua vida cristã vai ser diferente. O que é? É você pensar que tudo isso que Deus está te ordenando, está te dando como mandamento a fazer pelos outros, Jesus fez por você. Jesus é chamado de um príncipe da paz. Em João 16 ele diz: deixo-vos a minha paz. Paulo em Filipenses diz que quando a gente apresenta a Jesus todas as nossas súplicas, ele faz com que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e o nosso pensamento em Jesus. Eu tenho certeza que todo aquele que de fato verdadeiramente se converteu, uma das coisas que pode dizer é que a paz que a gente tem em Jesus, ela é diferente do que a gente não encontra em lugar nenhum. Porque a paz que Cristo nos dá não é aquela paz do mundo que a gente tem paz quando tudo está bem. Os boletos estão pagos, né? Tem dinheiro sobrando na conta, não tem problema nenhum, né? Não tem filho doente, está tudo perfeito. Estou em paz. Não é essa paz. A paz que Cristo nos dá é aquela paz. Lembra da passagem quando os discípulos estão no alto mar? A tempestade está lá, o barco está quase sendo destruído e a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o quê? É essa paz. É a paz que dorme no meio da tempestade. Essa é a paz que Jesus nos dá.
Essa é a paz que Ele pode nos dar. O mundo está caindo ao nosso redor, mas isso não impede de deitar a cabeça no meu travesseiro e Deus. Essa é a paz que Jesus nos dá. Essa é a paz que Ele nos quer nos dar. Talvez você diga, pastor, ainda não tem essa paz, mas a boa notícia para você é que Ele tem essa paz para te dar. Essa paz para te dar. Segundo lugar, Ele também fez a paz entre nós e Deus. A Bíblia não diz isso? Justificados, pois, mediante a fé por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus. Antes da conversão, antes de Cristo dar a sua vida por nós, a gente era inimigo de Deus, a Bíblia diz isso. A gente era condenado ao inferno, a gente era chamado de filho do diabo. Mas Cristo veio e por meio do seu sacrifício, uma das coisas que Ele fez é ser esse mediador. Lembra que eu disse que a gente tem que ser o pacificador? Jesus foi o pacificador. Jesus deixou a sua glória no céu e veio na terra fazer o quê? Pai, eu vou fazer a mediação entre o Senhor e eles. Eu vou lá, vou pagar o preço pelos pecados deles, vou quitar a dívida que eles têm com o Senhor, para que possa ter paz novamente. E Cristo fez a paz entre nós. Nós só temos paz com Deus, irmão. A gente só não tem medo do inferno, só não tem medo da volta de Jesus, porque a gente sabe que tem paz com Deus. Por que a gente tem paz com Deus? Porque Jesus veio estabeleceu a paz e foi mediado. Segundo lugar, Jesus nos corrige, nos acolhe e nos encoraja. Jesus não só vem passar a mão na nossa cabeça, Ele também nos corrige. Ele perdoava os pecados, mas virava as pessoas e dizia o quê? Vai, não peques mais. Então Jesus, Ele corrigia. A Bíblia diz que Ele veio com graça e com verdade. Quantas vezes Ele confrontou os fariseus? Quantas vezes Ele falou com pessoas: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer nesse pecado de vocês. Então Jesus corrigia. Jesus corrigiu os 12. Jesus virou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás, você está sendo boca do diabo, Pedro. Pedro falou: eu jamais te deixarei, te negarei, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus disse: Pedro, hoje ainda se vai me negar. Então, depois Jesus foi e fez o quê? Jesus foi lá e resgatou ele. Ele desanimado, voltou a pescar. Jesus fez o quê? Lá em João 21, ele foi lá e trouxe ele de volta. Jesus amparou os fracos também. Jesus conversava com aqueles que ninguém queria conversar. Jesus tocava em leprosos que ninguém tocava, todo mundo ficava distante. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Para a lei, ela era uma mulher impura. Ela sabia, ela vai em secreto, porque ela sabia que se alguém descobrisse que ela estava ali, todo mundo ia afastar dela. O que Jesus fez? Quando ele percebeu que ela tinha tocado nele, ele parou tudo. Ele falou: para, porque alguém me tocou. E ele acolheu ela. A mulher lá de João 11, que todo mundo queria apedrejar e matar, o que Jesus disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele acolhe essa mulher, ele ampara ela. Ela foi pega em pecado, irmãos? Foi pega em pecado. Mas Jesus não descartou ela, Jesus, pelo contrário, amparou, e a vida dela foi mudada. A gente sabe da história. Então Jesus também nos amparou. Irmãos, quando Jesus te achou, como é que você estava? A maioria de nós estava quebrado, destruído quando Jesus nos achou. E Ele nos amparou. Em segundo lugar, Jesus teve paciência e perdoou a gente. Irmãos, vamos ser sinceros. Se você fosse Deus e tivesse achado você antes da conversão, você tinha salvado você por mérito? Se a gente for sincero, a gente vai dizer que nem a gente se aguentava. Eu não me salvaria. Mas Jesus foi paciente, deixa eu dizer, eu já disse isso. Ele continua sendo paciente. Ou você poderia levantar a mão e dizer que você já é tudo aquilo que Jesus espera que você seja. Quem poderia dizer isso ousadamente? Agora, quem confessa que você ainda não é aquilo que Jesus, que você sabe que Jesus espera que você seja, mas Ele já te descartou? Ele continua tendo paciência. Paulo diz em Filipenses 6 que Ele começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir até o final. E Ele está trabalhando e continuará. O pastor pode desistir de você. Você pode desistir de você mesmo. Vou largar tudo, não sirvo para ser crente. Deixa eu te dizer, Ele vai continuar insistindo. E Ele é o Deus que deixa as 99 e vai atrás da mão esquerda. Ele tem paciência e continua com paciência. E por último, irmãos, Ele fez e faz o bem por nós. Nós cantamos uma das canções que a gente mais tem cantado, qualquer. Eu cantarei da bondade, porque Ele é fiel em todo tempo. Ele é bom com a gente.
O Salmo 23 diz que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Ele foi e continua sendo bom conosco. Então, o que eu quero dizer é, se Ele fez tudo isso por nós, façamos pelos outros. Por isso que eu encorajo vocês a não faça pela reciprocidade, porque às vezes os irmãos não nos dão motivos para fazer tudo isso com eles, não, irmão. Amém? Às vezes os irmãos só nos dão motivo para a gente largar de mão. Mas por isso que a gente não faz porque o irmão está me dando motivo para fazer. Mas a gente faz porque Ele fez e continua fazendo. A gente dá para os outros o que recebe. E aí, irmãos, o que a gente recebe dele, ninguém aqui pode reclamar que é limitado, porque é. Se você guardar isso no seu coração, quando você for tentado a não praticar isso, você vai lembrar como que Jesus faz comigo. E eu tenho certeza, irmãos, que isso tem poder de sustentar você quando vier a tentação de não pôr isso. Amém? E ao mesmo tempo é uma responsabilidade, porque é por isso que Jesus pode hoje virar para nós nesse texto e dizer: faz isso, eu quero que você faça. Porque Ele não está mandando fazer algo que não fez por nós. Você já teve pessoas assim que mandam você fazer um trem que nem ela fez? Não é ruim? A gente não fica, pô, mas nem você está fazendo. Você nunca fez e está mandando eu fazer, só sabe mandar? Não, deixa eu dizer, e finaliza aqui. O Deus que nós temos, o Salvador que nós temos, por que Ele pode dizer para nós: eu quero que você faça esse mandamento que você faz? Porque antes de dizer para a gente fazer pelos outros, Ele fez por nós e continua fazendo. Amém? Vamos orar? Isso é viver como igreja. É muito mais do que apenas frequentar, fazer parte do grupo batizado. E a minha oração aqui agora é para que vocês saiam daqui nesta manhã decididos a mudar a sua postura como membro da igreja. A minha oração é para que você não apenas mude, de fato seja membro da igreja, vista a camisa e pratique tudo isso. E deixa eu dizer, não precisa ser levantando bandeira: ó, pastor, pratiquei. Não, é porque não é para o pastor ver, é para Deus ver, é para o Senhor. Ainda que lá nem na eternidade, ainda que nunca você seja honrado por aquilo que você pratica isso no meio da igreja, deixa eu te dizer, ainda que nós, liderança, não te exalte, não te honre, não diga: olha como que esse irmão é uma bênção na igreja, ainda que a gente fale, o ideal é que a gente perceba e honre vocês por isso, mas ainda que nós não consigamos, por causa das nossas falhas, reconhecer isso, deixa eu dizer para vocês, naquele dia em que Ele voltar, sabe o que Ele vai dizer para você? Servo bom e fiel, venha bendito meu Pai, eu venho que eu tenho preparado para você. Amém? Amém. Feche seus olhos e ore pedindo a ajuda do Espírito Santo do Senhor, para que você ponha isso em prática na vida da nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te glorificamos, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra. Deus, que possamos a partir dessa manhã, Senhor, assumir verdadeiramente a responsabilidade como membros dessa igreja local. É óbvio que tudo que vimos aqui devemos praticar além dessas quatro paredes, para com todas as pessoas ao nosso redor, mas especialmente, Pai, e começa praticando aqui entre nós, que fazemos parte de uma mesma igreja local. A minha oração é para que o Teu Espírito Santo, que é chamado de Consolador, que o Senhor disse que nos ensinaria a andar por toda a verdade. A nossa oração é para que o Teu Espírito nos ajude e nos ensine a pôr tudo isso em prática. É claro que nós sabemos que não é da noite para o dia que conseguiríamos pôr em prática tudo isso, mas que cada um de nós aqui saia nessa manhã decidido a pôr em prática, a começar de fato a trabalhar para praticar tudo isso com os irmãos da nossa igreja local, e não apenas com os irmãos da nossa igreja local, mas com todas as pessoas ao nosso redor, e que possamos nos lembrar que não fazemos como uma mesma troca de moeda, mas lembrando sempre, a minha oração do Espírito Santo é para que o Senhor crave essa verdade no coração dessa pessoa como uma flecha cravada, que eles possam se lembrar todos os dias que o que o Senhor pede para que eles façam pelos outros é aquilo que o Senhor Jesus fez por eles,
Que isso seja a principal motivação para que eles perseverem e não desistam e nem desanimem de pôr tudo isso em prática na vida da igreja, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Alguém tem algo a dizer? Algum aviso que eu não lembro? Hoje à noite temos culto, né? Acredito que vai ser a primeira vez que o pastor Alexandre deve pregar. Então eu encorajo todos os irmãos a voltar à noite para a gente estar juntos, para poder nos ouvir. E também estarmos juntos com um grupo maior de irmãos, né? E que a gente possa pôr isso em prática. Amém? Nos agradecemos. Senhor, obrigado por este culto, por essa manhã. Obrigado porque, apesar dos contratempos, fizemos tudo para a glória do Senhor. Possamos sair daqui renovados, fortalecidos. Que aqueles que puderem e tiverem disponibilidade possam estar à noite celebrando com os demais irmãos da igreja. E que as próximas semanas sejam uma semana em que vamos pôr tudo isso em prática. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que os irmãos tenham um excelente domingo, uma excelente semana, tudo isso para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Vivos em paz, o Senhor nos acompanhe. Um excelente domingo para vocês. Amém. Amém.